Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Riman de repasse, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os governantes, os príncipes se levantaram e foram até o rei para fazer um edito, um decreto para proibir, num tempo estabelecido de 30 dias, qualquer pessoa que orasse a outro Deus a não ser ao Deus, entre aspas, ao rei Nabucodonosor, que fosse jogado na cova dos leões. Como assim não a ele? Conforme nós temos aprendido, os reis, principalmente aqueles que não adoravam a Deus, que não serviam a Deus, que é o caso do rei Nabucodonosor, porque ele era rei da Babilônia, não de Israel, eles se faziam deuses. Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua de ouro, todos tinham que se prostrar diante da estátua dele, ele adorar como se fosse um deus. Por causa disso é que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na cova dos leões, porque eles não aceitaram. Porque nós que adoramos a Deus devemos adorar somente a Ele, porque só Ele é digno de adoração. Adorás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não devemos servir a outros deuses. Não devemos honrar e glorificar o homem como se fosse um Deus, porque é pecado de idolatria. Então os príncipes, a staff do rei que trabalhava para o rei, tinha inveja de Daniel. Daniel também trabalhava para o rei. Daniel também estava no palácio servindo o rei, mas a diferença é que ele era servo do Deus vivo. Daniel era hebreu, era israelita, ele servia ao Deus vivo. E quando nós servimos a Deus, quando nós temos a Deus na nossa vida, isso incomoda aqueles que não servem a Deus. Daniel era dotado de uma sabedoria sobrenatural. Quando o rei tivesse algum sonho, precisasse de um discernimento, de uma revelação, porque os sonhos, muitas das vezes, na maioria das vezes, eles não são claros. Precisa alguém com dom de discernimento para revelar, e Daniel revelou ao rei. Ele estava a ganhar a confiança do rei por causa da sabedoria que Deus colocou sobre ele. Porque quando a graça de Deus está sobre nós, nós nos destacamos. Aonde Deus, Ele nos coloca. Porque Deus que exalta a nossa cabeça, conforme diz o Salmos 3. Eles ficaram enciumados, ficaram com inveja e fizeram esse decreto. Que todo aquele que orar a qualquer outro Deus, fazer alguma petição que não seja ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei, como não sabia o que eles estavam a tramar, o que eles estavam a preparar, assinou, porque o rei gostava de Daniel.
Daniel era um homem bondoso, um homem sábio, um homem que agregava muito valor. Ajudava, era de muita utilidade no reino, porque a sabedoria de Deus resolve problemas. A sabedoria de Deus dá soluções. Daniel era aquele homem que quando ele chegava, ele dava solução nas coisas. Quando o rei estivesse em aflição, Daniel chegava lá e resolvia, por causa da graça e da presença de Deus que estava sobre ele. Rimanda, saiba que a unção de Deus, a graça de Deus, vai fazer com que as pessoas se levantem contra ti. Vai fazer com que as pessoas te persigam, mas seja como Daniel, seja fiel a Deus e Deus vai te livrar. O inimigo queria paralisar a vida de oração de Daniel. No último versículo, que lemos o versículo 10, ele orava no seu quarto com as janelas abertas 3 vezes ao dia. Ele se punha de joelhos e orava, dava graças a Deus, lembrando que ele também trabalhava. Ele era servo do rei. Com certeza, se ele não trabalhasse, ele oraria mais de 3 vezes por dia. Porque ele era alguém que tinha comunhão com Deus, tinha aliança com Deus. Ele gostava de estar na presença de Deus. Hoje em dia não é diferente. O inimigo pode usar outras formas, outras maneiras, rimando, outras estratégias aparentemente, mas é a mesma coisa. Hoje ele tem se levantado para paralisar a nossa vida de oração. O diabo não queria mais nada, ele queria impedir Daniel de orar, queria impedir Daniel de buscar, queria impedir Daniel de ter comunhão com Deus. Não há nada que atormenta mais o diabo do que a nossa comunhão com Deus. O diabo detesta crente que ora. O diabo detesta crente que tem intimidade. O diabo detesta crente que lê a Bíblia, que obedece os mandamentos da lei de Deus. Ele se levanta. Ele usa pessoas conforme usou esses príncipes, esses governadores, contra a vida de Daniel. Mas assim conforme Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou Daniel, Deus também vai te livrar. O inimigo lança ataques contra a nossa vida espiritual para colocar fraqueza espiritual, pecados. Ele levanta pessoas, ele faz tudo o que estiver ao seu alcance. Rimando, ele prepara laços. Por isso é que a Bíblia fala no Salmo 91 que ele nos livrará do laço do passarinheiro. É exatamente assim que ele age. Você está bem? Está na presença de Deus? Tem vida de oração, de consagração? De repente ele prepara uma armadilha, você cai no pecado e você fica fraco, você desfalece. E muitos, depois da queda, já não conseguem mais se levantar. Ou ele coloca uma incredulidade no teu coração, uma tristeza tão grande que você deixa de acreditar nas promessas, que você deixa de acreditar que Deus vai fazer. Ele coloca um cansaço e você começa a murmurar. Também já estou a pedir há muito tempo, também já estou a fazer há muito tempo e até agora não deu certo, não dará mais, eu vou desistir. Rimanderebo, não desista. Não desista de orar, porque a oração é a chave que Deus nos deu, é a chave da vitória para abrir portas, para acessar lugares espirituais. A oração é a chave. Crente que não ora não vai conseguir permanecer firme, porque a luta é grande, a batalha é grande. Só pelo poder da oração é que nós conseguimos desfazer os laços do inimigo. O Senhor Jesus, antes da sua morte de cruz, da crucificação, falou para os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos orar para fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos orar para fortalecer a nossa fé, porque depois de uma oração nós recebemos uma injeção de fé.
as nossas forças são renovadas. Você começa na oração, minguando, quase que a voz não sai, o coração chorando, mas durante a oração, Deus vai te fortalecendo e você começa a louvar, e você começa a adorar, e você começa a orar, e quando termina a oração, arriba você já está fortalecido, renovado, preparado para mais um dia. Você que pensava em desistir depois da oração, você volta atrás. Você diz, não, eu vou continuar porque Deus é comigo. Deus abre a tua visão na oração. Você vê que aquela situação não é impossível, porque não há nada impossível para Deus. Então busque incessantemente pela tua vida espiritual. Não permita que o diabo venha paralisar a tua vida de oração. Vamos orar contra todas as forças que se levantam contra a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, contra a nossa comunhão com Deus, em nome de Jesus. Rimande rebasse que remande rebasse. Rimande que rebo, Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, nós te adoramos, Deus, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Rimande que rebo, obrigada, Jesus, porque mais uma vez estamos aqui, Deus, nesse lugar de oração. Mais uma vez estamos unidos e reunidos em Teu nome, e nós cremos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio. Nós cremos que a Tua presença está no nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Rimandereba, queremos Te louvar, ó Deus. Queremos Te exaltar pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, os nossos olhos não conseguem contemplar tudo aquilo que o Senhor já fez. O sangue derramado na cruz do Calvário que nos trouxe a salvação. Rimandereba, louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja para todos sempre. A Ele seja honra, seja glória, seja louvor e seja toda majestade. Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados nessa noite. Que o Senhor venha perdoar as nossas iniquidades nessa noite. Que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões. Porque Deus, nós somos falhos e pecadores, mas Tu és um Deus que perdoa pecado. Tu és um Deus que faz tudo novo. Aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia, assim diz a palavra do Senhor. Rimanderebo, nós nos arrependemos nessa noite. Nós clamamos, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Rimande, venha nos lavar, ó Deus. Lava-nos com Teu precioso sangue. Purifica-nos com Teu precioso sangue. Rimande que rebasse, que apague, Deus, todas as nossas transgressões, joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Que o sangue do Cordeiro venha nos purificar e nos santificar. Rimande que rebasse, que remande rebasse. Rimande que rebo, Deus. Assim como Daniel, nós nos prostramos diante da Tua presença e nós oramos. Rimande que rebo, todos os dias nós estamos na Tua presença, Pai. Mas o inimigo tem se levantado. O inimigo tem lutado para calar a nossa voz, para paralisar a nossa voz, para nos tirar da Tua santa e bendita presença. Rimande que rebo, Deus, assim conforme o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, assim conforme o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Rimande, nos livra também. Nos livra dessa cova. Nos livra desse calabouço, dessa prisão. Porque nada pode calar um adorador. Toda força que quer calar a nossa voz, toda força que quer calar a nossa oração, venha cair por terra.
Rimande que rebotou da fraqueza espiritual, vinda do inferno, lançada sobre as nossas vidas. Rimande rebo seja quebrada agora. Seja destruída agora, seja aniquilada toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, feita pelo inimigo para enfraquecer a nossa fé, para enfraquecer a nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Rimande que rebo seja quebrada. Deus começa a quebrar, começa a destruir. Rimande reba todo o investimento das trevas contra as nossas vidas e a nossa família. Nós declaramos que não vai prosperar. Riba, nós não vamos voltar para o mundo, não vamos voltar para o pecado, não vamos voltar para a desgraça. Riba, não vamos voltar para a lama. Deus segura nas nossas mãos. Rimande que reba nos ajuda a permanecer firmes na tua santa e bendita presença. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria feita para desviar os nossos pés da tua presença, Deus, que essas obras comecem a ser quebradas, que essas obras comecem a ser destruídas, que essas obras comecem a ser aniquiladas. Rimande que rebasa, a palavra do Senhor diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Rimande, nós não queremos largar a nossa cruz, não queremos desistir do nosso chamado, não queremos desistir da comunhão com Deus. Toda força que nos pressiona, rimande que reba tomar essa decisão, nós quebramos em nome de Jesus. Pai, todo o peso que o inimigo colocou sobre os nossos ombros, para nós enxergarmos a presença de Deus como algo muito pesado, o chamado de Deus como algo muito pesado. Riba, remove esse peso, remove esse jugo, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. O nosso jugo e o nosso fardo também. Riba, tem de ser leve. Deus, alivia para nós. Alivia, Senhor, o nosso fardo, para que possamos continuar no caminho da justiça, porque nós não queremos desistir. Todas as forças que nos paralisam sejam quebradas. Rimande que rebotou toda a preguiça de orar, toda a preguiça de jejuar, de meditar, de congregar, de ir na casa do Senhor. Rimande que rebo, nós quebramos agora espírito de preguiça, esfriamento espiritual cai por terra. Rimande que rebo todo o espírito que está a sondar o povo de Deus para causar esfriamento, apostasia. Rimande que rebo cai por terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Rima, o povo de Deus vai permanecer. Os filhos de Deus vão permanecer. Os servos de Deus vão permanecer. Ninguém vai sair da casa de Deus. Ninguém vai abandonar a obra de Deus. Ninguém vai abandonar os caminhos de Deus. Rimande que rebo, porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E só Ele tem poder sobre as nossas vidas. Só Ele tem poder e autoridade. Toda força que se levanta comece a cair um por um. Rimande toda a conspiração das trevas contra o nosso chamado, nosso ministério cai por terra. Deus, todo aquele que está a ser perseguido, caluniado por causa da tua obra, rima, faça justiça na sua vida. Repreenda a calúnia, repreenda a perseguição. Rimande os altares que foram erguidos para destruir o nosso chamado, o nosso ministério. Rimande que o teu fogo venha localizar esses altares e quebra os altares da bruxaria, e quebra os altares da feitiçaria. Riba, quebra os altares da macumbaria, quebra os poderes das trevas.
Deus, os espíritos da família que reclamam que nós não podemos servir, que nós não podemos permanecer na presença de Deus, neutraliza esses espíritos, porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. É Deus quem dá a última palavra. As maldições lançadas são quebradas agora. As palavras lançadas são quebradas agora. Os decretos das trevas são quebrados agora. Riba, porque Deus declarou uma palavra de bênção. Deus declarou a nossa libertação na cruz do Calvário. Deus declarou o nosso livramento. Riba, está consumado. Nós fomos escolhidos. Nós fomos separados por Deus para a sua obra e ninguém vai nos tirar da sua presença. Riba, ninguém vai matar o nosso chamado. Deus desenterra os nossos talentos. Se o inimigo enterrou os nossos talentos, que devem ser usados para a tua obra, que o Senhor venha desenterrar. Rebativa os nossos dons, os dons que estão adormecidos em nós. Ativa, ó Deus, para que eles sejam usados para a honra e glória do teu nome. Riba, fortaleça os teus servos, fortaleça os teus filhos, levanta as águias de oração. Rimande, levanta as águias de oração, ó Deus, que eles voem mais alto. Leva-os além, Deus, numa outra dimensão. Rimande, que reboleva os teus filhos, os teus servos, numa outra dimensão. Mais intimidade, mais comunhão, mais vida de oração, de jejum, de meditação. Mais temor. Rimande, e que o teu nome seja glorificado nas suas vidas. Deus, que tudo aquilo que se levanta, toda a fortaleza do diabo contra as suas vidas, que o Senhor comece a quebrar agora. Toda assembleia de tiranos, toda assembleia de bruxos, feiticeiros, macumbeiros, refeita para destruir o teu povo, Deus, que o teu fogo localize agora e queima. Queima, Deus, assim conforme os inimigos de Daniel foram envergonhados. Que os nossos inimigos também sejam envergonhados. No poderoso nome de Jesus, restaura a vida espiritual. Aquele que está fraco, levanta. Aquele que está caído, levanta. Aquele que está abatido, levanta, ó Deus. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Pai, nós entregamos essa noite nas tuas mãos. Pedimos a tua graça, a tua proteção. Que o Senhor venha nos guardar, nos livrar, nos proteger. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, que não venha prosperar no poderoso nome de Jesus. Conceda-nos uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais para todo sempre. Amém.